Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. Eu converso agora com o deputado estadual Caio França, do PSB. Vamos falar então um pouco sobre as medidas de enfrentamento à Covid-19 aqui no estado de São Paulo. Deputado, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação com a gente. Eu que agradeço aqui em poder falar com vocês, aqui da TV Alesp, a respeito das condições, né, do combate ao coronavírus, em especial aqui na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Com certeza. Deputado, eu vou começar falando nessa entrevista exatamente sobre essas duas regiões, né, aqui do estado de São Paulo, que também estão, né, enfrentando essa situação aí tão complicada nesse momento. Nós temos um pouquinho dos números, deputados, como que está a situação aí nessas duas regiões, Baixada Santista e Vale do Ribeira? Olha, a gente se preocupa muito aqui com a Baixada e com o Vale, porque são regiões que são eminentemente turísticas, né? Então, tem uma população muito sazonal também. É por esse motivo que a gente tem insistido muito para que as pessoas da Grande São Paulo permaneçam aí e, nesse momento, não venham essas duas regiões. A gente tem a Baixada Santista como a segunda região mais prejudicada com relação aos números, né? São 3.200 infectados e, infelizmente, mais de 200 mortes. E no Vale do Ribeira, que é uma região menor, proporcionalmente, 240 infectados e mais de 10 mortos. Muito triste o número, porque são pessoas que perderam seus familiares, seus entes queridos, e a gente está muito preocupado com isso, e sabendo que nesses próximos dias, pelo menos o que o Ministério anuncia, a própria Secretaria de Estado anuncia, é que nós teremos aí um número, infelizmente, maior, por esse motivo que eu defendo e tenho falado da importância de respeitar o distanciamento social. Com certeza, deputado. Falando um pouquinho da questão da área da saúde, né? A gente sabe que existe uma grande necessidade nesse momento, então, dos EPI, que são os equipamentos de proteção individual, a questão dos leitos também são muito importantes nesse momento. Sabemos que quando a gente fala da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, são regiões aí que, independente até da pandemia, pelo novo coronavírus, existem aí algumas limitações, vamos dizer, né, no que diz respeito Sim. à área da saúde. Existem aí suas dificuldades. E aí, com essa situação que a gente está vivendo hoje, a coisa complica muito mais. Que tipo de medidas, né, deputados, estão sendo tomadas em relação a isso para que realmente o poder público possa atender toda essa demanda que está surgindo a cada dia mais? Olha, como você bem disse, a gente tem um problema que ele é muito anterior à pandemia, né? O número de leitos, o número de leitos de UTI, inclusive de UTI pediátrica aqui na região, nós temos vários problemas históricos aqui que a gente sempre está lutando para poder melhorar, aumentar. A gente tem alguns hospitais que são referências regionais aqui, é o caso, por exemplo, do Hospital Guilherme Álvaro, que está em Santos, do Hospital Santo Amaro, do Guarujá, do HRI, que fica em Itanhaém, um hospital recém-inaugurado. Lá no Vale do Ribeira tem o Hospital de Pariquera, mas ficam muito aquém do que a gente deveria ter. Então, a gente conseguiu aumentar algumas coisas, o governo anunciou essa semana ainda que vai ajudar ainda mais a Baixada aqui, aumentando 300 leitos entre leitos de UTI e leitos de enfermaria. Ainda não é o suficiente, algumas cidades não foram contempladas nesse momento. Todos esses leitos que foram contemplados, claro, eles serão regionalizados, ou seja, a regulação dessas vagas vai se dar pela DRS, que é a regulação de vagas aqui da Baixada, e depois também no Vale do Ribeira, mas ainda fica muito aquém. Alguns hospitais, as prefeituras se organizaram e montaram alguns equipamentos de campanha, mas vocês sabem muito bem que esses hospitais de campanha, eles ajudam, mas as estruturas que tem lá, normalmente, é mais para enfermaria, né? Não é muito fácil você montar uma UTI, arrumar uma equipe de intensivista num hospital de campanha. É mais fácil você fazer isso nos hospitais que já existem na região. Então, a gente está bastante preocupado e, ao mesmo tempo, claro que tem toda essa discussão envolvendo o setor de comércio. Você sabe que a gente está numa região aqui que é eminentemente dependente, na maioria das cidades, do setor de serviços, né? E o setor de serviços é altamente prejudicado nesse período. Bares, restaurantes, pousadas, hotéis e outros afins aí que
estão, né, totalmente, ou quase todos eles, paralisados por completo. Então, é um misto de preocupações que nós temos, em especial com a saúde das pessoas, mas também, em seguida, aí, com relação à economia. Com certeza, deputado. Até por isso o senhor propôs alguns projetos de lei. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta em relação à questão dos recursos, né, deputado? A gente sabe que esse é um momento, então, que a receita municipal ela sofre aí um declínio muito grande. Os municípios dependem bastante, né, dos repasses aí do governo estadual. Como que o Poder Legislativo, né, realmente tem feito, então, essa ponte aí para que esses recursos cheguem, então, aí, né, nas prefeituras, para que tudo possa, então, correr da melhor maneira possível? Bom, primeiro, as nossas emendas parlamentares, que é um recurso obrigatório do governo do estado, que ele tem que firmar convênios. Todos os recursos para a saúde, que significam 2,5 milhões, nós destinamos para o Covid. No final do ano lá atrás, quando nós votamos o orçamento, cada um destinou para a saúde, mas para vários assuntos. Reforma de pronto-socorro, aquisição de equipamentos. Como a gente compreende esse momento, tudo foi modificado para o custeio do Covid. Ok. Além disso, você sabe muito bem que a Assembleia Legislativa foi o primeiro poder legislativo em nível estadual a cortar na própria carne. 30% do salário dos deputados, 40% de verba de gabinete, 70% dos principais contratos da Assembleia, que totalizam 320 milhões que serão investidos no coronavírus, no combate ao coronavírus. Eu tentei emplacar uma emenda que eu entendo que era muito importante, que era fazer uma conta per capita por município e a gente repassar esse recurso. Infelizmente não foi aprovada, mas de todo modo o principal foi aprovado, que é a economia gerada pelos cofres públicos, e que eu também tenho sugerido para que o governador Dória possa fazer o mesmo, porque é importante que não só a Assembleia, mas em especial o Poder Executivo Estadual possa dar esse mesmo exemplo e cortar na própria carne. Além disso, a gente tem pedido para que o governo possa encaminhar outros recursos de forma per capita, para não ficar assim, eu mando para esse município porque eu tenho mais amizade com o prefeito A, B, C ou D. Tem que ter uma regra geral que possa atender a todos. Nesse momento, não cabe fazer política com isso. Então, a gente tem acompanhado de perto esse tipo de encaminhamento do governo, também acompanhado os gastos do governo. A gente, infelizmente, viu algumas notícias que preocuparam muito a gente. A Assembleia montou uma comissão de deputados. O PSB também faz parte dessa comissão que está acompanhando os gastos do governo do estado. Nós tivemos várias denúncias envolvendo compra de respiradores com valores altos, não entregando aquilo que foi comprado, aventais também. Então a gente está bastante atento a isso. Inclusive tem requerimentos meus para que a própria empresa possa dar algumas respostas para o povo de São Paulo, porque a gente entende o momento e de fazer gastos que não estavam previstos. Agora, não podemos nesse momento também comprar de fornecedores que não tinham o costume de fazer a entrega, que não estão acostumados a prestar esse serviço e, claro, com valores fora dos valores comuns. Deputado, bom, queria falar então um pouquinho sobre um dos seus projetos de lei, né, que é o 166 de 2020, então que ele dispõe aí sobre a suspensão dos pagamentos das dívidas dos municípios paulistas, né. Eu acho que é um projeto que vem bem a calhar nesse momento, como a gente está colocando aqui desde o início do programa, existe aí um gasto muito alto, né, por parte então dos municípios aí, né, especialmente na área da saúde, com a compra, então, de todos esses equipamentos e também essa infraestrutura toda que envolve, né, esse problema que a gente está vivendo, e essa receita, então, municipal que sofre, naturalmente, aí um declínio. Então, acho que é um projeto que vem bem a calhar. Eu queria que o senhor falasse, então, um pouco, deputado, como que está o prosseguimento dessa matéria, então, no parlamento, e a importância dele, mais uma vez, aqui dentro desse contexto da pandemia. Eu tenho insistido muito para o presidente, para os líderes, para que a gente possa votar projetos de deputados. Porque por mais que a Assembleia tenha tomado algumas atitudes corretas, nesse caso de cortar na própria carne, mas nós não tivemos ainda a votação dos projetos dos parlamentares. É importante que a gente possa votar as boas ideias que nós tivemos do parlamento, senão fica parecendo uma coisa só chancelar o que o Poder Executivo manda, e no caso do corte de gasto da mesa diretora. Eu tenho vários projetos, dentre eles esse que você falou, que suspende as dívidas que os municípios têm com o Estado. Por que eu fiz isso? Porque o Estado conseguiu suspender as dívidas que tem com a União.
Então, eu acho que é justo que a gente possa fazer a mesma coisa que aconteceu na relação Estado e União com relação aos municípios e Estado. É você suspender durante esse período de pandemia as dívidas que o município tem com o Estado e você coloca ela depois para serem pagas nas parcelas subsequentes. Dessa mesma forma, por exemplo, eu apresentei um projeto que tem esse mesmo objetivo aos moradores, que são os mutuários que têm ou moram numa casa ou num apartamento da CDHU. Pessoas que têm que pagar mensalmente um valor, mas que nesse período, por exemplo, o Estado tem que conseguir absorver essa parcela para que esse morador, essa pessoa, que normalmente é uma pessoa de baixa renda, para que ela possa usar esse recurso para algo mais importante nesse momento. Então, seria suspender também esses valores e você consegue depois abater esse valor nas próximas parcelas subsequentes. Não é você abrir mão de receita, que eu sei que não é permitido fazer isso, mas é sim, nesse momento específico, suspender alguns tipos de cobrança. Quer dizer, é o momento do governo agir, né, deputada? A gente sabe que a população ela precisa ficar em casa, precisa respeitar essas medidas de isolamento, o que naturalmente faz com que as pessoas, muitas delas, principalmente trabalhadores informais e até as pessoas que já estavam desempregadas, não possam, então, dar sequência na geração de renda, quer dizer, elas dependem desse recurso do governo, até por isso todos esses projetos, né, deputada? Exatamente. Eu defendo o distanciamento social, só que eu não posso fazer isso assim, fique em casa e as pessoas, né? Primeiro, a gente está vendo vários problemas do governo federal, por exemplo, em relação à Caixa Econômica Federal. Filas e mais filas aqui na nossa região e eu aposto que em qualquer região do estado de São Paulo. Então, problemas com relação ao Corona Voucher, que eles chamaram, que são R$600 em 3 parcelas. Então, o governo do estado também tem que fazer a sua parte. Por exemplo, outro projeto de minha autoria, as atividades que o governo do estado interrompeu as suas atividades, a gente não pode ter cobrança de ICMS, por exemplo, durante esse período, né, que a gente possa colocar para frente essas cobranças, porque a gente sabe que o ICMS é um tributo que tem muito a ver com o consumo, então a gente pode colocar isso mais para frente, ele vai em cadeia sendo produzido, é o principal tributo do Estado. Então o Estado também tem que encontrar caminhos, mecanismos, junto com a União, de fazer com que as pessoas tenham condições de ficar em casa. Senão, fica muito difícil de você falar para um trabalhador, como você falou, avulso, que depende ali cada dia trabalhado para o seu sustento, para ele ficar em casa. Então, é por esse motivo que a gente entende que é importante que o governo do Estado, nesse momento, possa dar soluções, né, encontrar alternativas. Mesmo que a minha emenda não tenha sido aprovada no projeto de economia da Assembleia Legislativa, o governador pode, na prática, executá-lo. Porque eu acho justo você colocar esse recurso para os municípios. É difícil do governo saber o que cada região especificamente precisa. Nada melhor do que você colocar esse recurso na ponta para que os prefeitos, os secretários municipais deem sequência e utilizem melhor esse valor, seja para comprar respiradores, seja para comprar equipamentos de proteção individual ou mesmo para poder ampliar os seus leitos de UTI ou de enfermaria. Deputado, como a gente está colocando aqui, essa é uma crise, então, que afeta a todos nós, né? Especialmente, como a gente bem pontuou, as pessoas que já estavam desempregadas e que agora vão ter aí uma dificuldade para conseguir um emprego novo, os trabalhadores informais, trabalhadores aí com contratos intermitentes também, e a gente sabe que os setores também são bastante afetados, especialmente aqueles que não são considerados essenciais nesse momento. Né, deputada? A gente vê a questão, o turismo sendo bastante afetado, os setores, então, de entretenimento. Acredito, inclusive, que esses são os últimos setores que vão voltar ao normal. Quer dizer, a partir do momento que a gente começar a flexibilizar todas essas medidas, esses setores vão provavelmente ficar por último aí, porque são setores que geram muita aglomeração. Esse projeto que o senhor falou, que é o 140 de 2020, que é sobre a redução a 0% da alíquota do ICMS, seria principalmente para esses setores, deputado, que estão com as suas atividades, então, paradas no momento? Sim, para esse e para outros vários. A gente tem, o governo do estado anunciou 500 milhões de reais no Banco do Povo, que é um serviço que funciona bem, com juros subsidiado, a valores baixíssimos, para que essas pessoas possam pegar empréstimo para poder retomar a sua atividade normal. Então,
além disso, eu acho que a gente tem que pensar, né, no pós-crise. O que vai acontecer depois? Então, não podemos esperar flexibilizar para começar a pensar. Então, uma das alternativas é essa, você emprestar juros subsidiados e também você reduzir um pouco da carga tributária durante esse período, dando mais prazo para as pessoas pagarem, parcelando em mais vezes, ou mesmo, em alguns casos, até mesmo zerando, como disse, nos casos onde os serviços foram interrompidos por orientação ou determinação do poder público. Então, são algumas saídas que a gente propõe, mas que, claro, a caneta está na mão do governo. Então, cabe ao governo também, na prática, executá-las e que a gente possa aí perceber as experiências negativas, no caso do governo federal, com relação a esses empréstimos, essas filas quilométricas, muitas vezes em algumas agências da Caixa Econômica, que a gente não repita isso. Não é possível que não consigamos aqui ter um serviço online para que as pessoas possam ter acesso e conseguir, na sua própria conta, orientado de maneira fácil, porque eu sei que nem todo mundo tem acesso fácil à internet, nem todo mundo está habilitado a mexer na internet, mas que seja da maneira mais fácil possível e desburocratizando, né? O governo federal falou que tem que regularizar CPF. Veja, eu entendo. Vai acontecer algumas fraudes? A gente espera que não, mas se acontecer, que essas fraudes possam ser apuradas após esse momento, né? Não durante. Porque primeiro você resolve a vida das pessoas e depois você pode dar uma punição exemplar para quem eventualmente fraudou. Agora, o que não dá para você exigir para uma pessoa simples, humilde, que tem 3, 4 filhos vivendo num cubículo, para que ela possa regularizar o CPF dos seus filhos, vai na conta, vai na Caixa Econômica mais perto. Bom, aí tudo que a gente fala de ficar isolado e tal, cai por água abaixo. Então que o governo do estado também aprenda infelizmente, alguns dos exemplos que não estão sendo bem sucedidos em relação ao governo federal, embora o principal, que é a ajuda aos trabalhadores avulsos, aos desempregados, é correto, mas a forma como está sendo executada, na minha avaliação, infelizmente, bastante equivocada. Deputado, no início da entrevista o senhor citou o projeto que foi recentemente aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que visa, então, aí o corte de gastos, então, né, da Assembleia, inclusive com a redução dos salários aí dos próprios deputados. Uma medida extremamente importante, como o senhor bem mencionou, com certeza serve de exemplo aos outros poderes, né? A gente sabe que São Paulo, muita coisa que acontece em São Paulo acaba, então, sendo replicada, né, para os outros estados. São Paulo acaba sendo um pouco aí referência, então, né, para os demais estados e até para o próprio governo federal. Nós já temos na Assembleia Legislativa outras medidas nessa mesma linha, deputado. O que falta ainda, na sua visão ali, na Assembleia Legislativa, para que essas medidas realmente sejam completas nesse momento? No caso dos projetos dos deputados, alguns deles eu já falei aqui, nós estamos tentando chegar num consenso para um único projeto, porque infelizmente você sabe também que acaba tendo muita vaidade, não é fácil presencialmente. Por videoconferência é mais difícil ainda você conseguir aprovar um projeto, porque tem que passar em comissões, você tem que amarrar nas bancadas, aí uma bancada fala, por que foi aprovado do fulano e não foi de ciclano? Então a ideia, que eu acho que nesse ponto é correta, é chegar num projeto único que seja de consenso, ou próximo ao consenso, e que acate as boas ideias de todas as bancadas. Estamos tentando, é possível que essa semana ainda ele seja protocolado, as emendas a gente já está também protocolando, já tem pensado as emendas nele, e vamos torcer para que todo mundo tenha aí o bom senso de votá-lo o mais breve possível. Agora, acho sim também que, no caso, como eu disse, vamos lá, o Poder Executivo, por exemplo, é boa vontade política do governador. Se o governador quiser, ele manda hoje um projeto reduzindo o salário dos comissionados, dos secretários de Estado, dos secretários adjuntos e demais comissionados, para que a Assembleia possa votar. Eu garanto que a gente consegue votar isso num prazo curto, assim como foi no caso dos deputados. Acho que em menos de uma semana, depois de protocolado, nós tínhamos votado já o projeto. Então, nesse caso é mais boa vontade política. Agora, com relação aos projetos apresentados, o presidente está tentando chegar num consenso, todo mundo tem tentado ajudar, mas eu imagino também que não seja fácil, porque são muitas bancadas e você envolve um pouco disso que eu falei. Por que aprova de um e não aprova do outro? Então,
a ideia de chegar num projeto único é para evitar esse tipo de dificuldade. Vamos ver, eu espero que essa semana ele seja apresentado oficialmente, e aí tem prazo para as emendas, e na semana seguinte, na próxima semana, portanto, a gente deve apreciá-lo. Certo. Deputado, um outro tema que eu queria conversar com o senhor é a respeito da telemedicina, né? A gente sabe da sua forte atuação aí na Comissão de Saúde, na Assembleia Legislativa. Nós tivemos, então, a aprovação aí do projeto que, então, permite a utilização da telemedicina aí no período que compreende, então, a pandemia pelo novo coronavírus, né? É um projeto que foi, então, aprovado aí em caráter emergencial. E é um assunto que está bastante quente nesse momento, né, deputado? Eu sei que a Assembleia já trazia bastante discussões sobre a telemedicina até antes da pandemia, né? Muitas reuniões e audiências, e agora, com a pandemia, então parece que esse assunto ganha uma força maior e até uma oportunidade para a telemedicina avançar no Estado. Como que você vê, deputado, toda essa estrutura, então, que está sendo criada, então, para que a telemedicina aconteça? O senhor acha que mesmo depois da pandemia, a tendência é que ela ganhe uma força e realmente se estabeleça? Como que o senhor vê isso? Olha, a gente recebeu na Comissão de Saúde o presidente do Conselho Regional de Medicina, que falou da importância da telemedicina, mas também, obviamente, tem casos e casos, né? Eu acho que a telemedicina é um caminho sem volta, sem dúvida, nós vamos utilizar cada vez mais isso, mas tem casos que é impossível você fazer com telemedicina, né? Você precisa do contato do médico com o paciente. Esses casos não vão modificar, mas existem sim possibilidades, e acho que é um caminho para a gente poder democratizar, potencializar o trabalho dos médicos em todo o Brasil, num país tão continental como o nosso, com dificuldade de você colocar médicos em algumas regiões mais distantes. Você falou aqui, no caso do Vale do Ribeira, por exemplo, tem regiões onde é difícil você conseguir que um médico se estabeleça, porque a cidade é muito pequena, é difícil, a estrutura de saúde não é muito adequada, são, sei lá, 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, é difícil você ter alguém que se disponha a morar ou ter um serviço lá pela distância, pelo distanciamento com os grandes centros urbanos. Então, a telemedicina é importante nesses casos, mas também, como foi falado pelo próprio presidente do Conselho Regional de Medicina, não dá para ser para tudo. Tem casos que exigem, né, a presença do médico para conhecer o paciente, para tocar no paciente, enfim. Então, é preciso ter muito equilíbrio, é preciso ter prudência nessa discussão e, obviamente, ao meu ver, ouvir os técnicos, os médicos, os países onde já tem uma evolução maior nesse sentido, como é que está sendo, quais são as especialidades que permitem esse tipo de atributo, né, esse tipo de evolução da própria medicina. A gente está acompanhando aí muitas escolas, por exemplo, fazendo videoaula, né? Enfim, há muitas hoje já, inclusive universidades fazendo aulas virtuais, não é uma coisa de agora, né? Já tem há um bom tempo, o poder público que agora está se adaptando, o próprio governo do estado tem a Univesp, que teve uma ampliação bem grande em alguns anos anteriores. Então eu acho que a medicina também vai para esse caminho, mas claro que é importante a gente entender que tem casos e casos, né? Não dá para você, enfim, tratar de um paciente num pronto-socorro, numa emergência, por exemplo, por telemedicina. É impossível. Você precisa sentir, tocar, saber qual é a gravidade daquele paciente. É diferente de você fazer uma consulta, por exemplo, num especialista, né, que está marcada, que você já vai com alguns exames previamente apresentados para o seu médico, e o médico tem condição de, mesmo por videoconferência, dar um diagnóstico. Então, acho que é importante você saber separar o joio do trigo, mas sem dúvida a telemedicina é um caminho a ser seguido pelo Brasil, assim como já acontece em outros países. Tem um outro projeto seu que é o 80 de 2020, que é sobre a obrigatoriedade de álcool em gel nos transportes intermunicipais. É o que a gente falou aqui, né, ao longo do programa. Quer dizer, o governo precisa então dar condições para as pessoas. A gente sabe até que nem todo mundo tem condição, né, deputado, de comprar aí seu álcool em gel. A gente teve o decreto, então, que obriga as pessoas a utilizarem as máscaras, né, até antes do programa a gente falou que a gente ia fazer o programa de máscara aqui, para dar o exemplo, então, para a população, né, que é uma medida importante.
Quer dizer, esse também é um projeto seu com essa mentalidade, né, deputado, de sempre dar, então, as condições para a população conseguir, então, manter as suas medidas de higiene e, enfim, e evitar, então, a proliferação aí do vírus, né, deputado? Então, esse projeto, sabe que quando eu protocolei, era o início de tudo, o governador, salvo engano, nem tinha decretado ainda a pandemia do coronavírus, e quando eu percebi nas falas de vários especialistas que a higienização das mãos era fundamental, me pareceu óbvio que o transporte de grande massa, né, os ônibus intermunicipais, os trens, aqui na Baixada Santista nós temos o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, os metrôs, enfim, esse tipo de transporte é por onde, infelizmente, você acaba tendo um maior número de contaminação. Então, é fundamental que a gente possa garantir isso às pessoas. O álcool em gel é algo que uma pequena minoria usava isso, né? Naturalmente. As pessoas não estavam acostumadas a usar. Então, acho que é justo que no transporte público intermunicipal a gente possa fornecer isso para as pessoas, sem com isso criar um novo custo para os passageiros. Né? Não dá para você, não, eu vou colocar, mas vou aumentar X reais no preço da passagem. Então, é importante que a gente possa garantir isso aos passageiros. Também uma mudança de conceito de vida que nós vamos ter daqui para frente, assim que, enfim, a gente conseguir controlar a doença, seja com uma vacina, seja por outro caminho, por consciência. De qualquer forma, eu acho que os hábitos das pessoas vão mudar daqui para frente. E um deles vai ser a habitualidade em usar álcool em gel. Então é importante que a gente possa garantir isso também no transporte público intermunicipal. Não é só aqui na Baixada Santista, eu estou em São Vicente, Santos, aqui no litoral, né? Hoje. Os ônibus, infelizmente, continuam, muitos deles, nos horários de pico lotado. Então, se você tiver condição de que naquele momento ali, na hora do cidadão sair do ônibus, ele pelo menos ter a condição de passar um álcool em gel e sair dali, vai para sua casa ou para o seu serviço, a chance dele se contaminar e contaminar os outros reduz bastante. Então, acho que é justo que a gente possa fazer isso para as pessoas, em especial para as pessoas que mais precisam, que são aqueles que usam o transporte público. Com certeza. Deputado, nosso tempo acabou. Passa rápido, né? Mas eu acho que deu para a gente explanar um pouquinho aí do seu trabalho. Parabéns. Quem acompanha o senhor aí, principalmente nas redes sociais, percebe que o senhor está bastante atuante nesse momento aí de pandemia. Quer dizer, o senhor realmente está aí na linha de frente e tomando muitas medidas importantes aqui para todos nós. Eu quero agradecer muito a sua participação, desejar, então, aí um bom trabalho para você, deputado. E não esqueça, então, da máscara. É isso aí. Bom, agradecer vocês também pela oportunidade aqui. Claro, aqueles que puderem ficar em casa, que fiquem em casa. Aqueles que não puderem, sigam as orientações, usem máscara, enfim, higienize as mãos e nós vamos passar por essa juntos, tá bom? Um forte abraço, seguimos aí, em frente. Obrigada, deputado. Bom trabalho. Valeu. Tchau, tchau. Bom, o Conexão Legislativa fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.